da gente, né? Fazer o quê? A gente junta e é bem na hora que está entrando no ar, não podia cair antes. Bom, minhas amigas, ó, homens também. Quando a gente fala de reposição hormonal, não vamos falar só para as mulheres. Vocês homens, companheiros, maridos, não é mesmo? Que estão ali do lado dessa mulher lutadora, precisa saber o que muda no organismo dessa mulher. E nós começamos a falar em reposição hormonal desde os anos 80. Temos muito medo disso ainda? Temos. Quem tem casos de câncer na família em primeiro grau, teve a mãe que morreu de câncer, o pai, sei lá, tem que ter mais preocupação com isso? Como que a gente faz essa reposição? Mas principalmente, o que muda no corpo da mulher e o que muda no todo dessa mulher, né? Para isso nós convidamos a doutora Flávia Fairbanks, vem falar com a gente, ginecologista. Venha para cá, por favor. Olá. Boa noite. Boa noite. Você não está na menopausa, né? Não. Muito jovem ainda. Mas vai chegar lá, né, doutora? A todas chegamos, né? Todas. Não tem saída. Não tem jeito. Teve uma amiga que falou assim, se eu soubesse que se tirasse qualquer coisa, tirasse o útero ou um ovário, falou um monte de bobagem, inclusive, né? Eu me livrasse dos calorões e da menopausa, eu faria. Eu falei, calma lá, a gente precisa se informar. Só que tem muita informação e contra-informação, doutora Flávia. Muita discussão. Aí a gente não sabe o que fazer. Por onde que a gente começa? Então, o primeiro passo que a pessoa tem que pensar bem é na sua qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar que a mulher que vai pensar em fazer reposição hormonal ou não fazer reposição hormonal, ela tem que ter uma indicação. Ninguém faz reposição hormonal porque o médico quer. Isso era uma verdade nos anos 80, 90, mas hoje em dia a gente vê que tem mulheres que precisam e tem mulheres que não precisam. Que não precisam. A alteração é significativa. Sim, as alterações fisiológicas, o que o organismo mostra pra gente, isso acontece em todo mundo. Mas tem mulheres que passam muito bem por esse período e não tem nenhum tipo de queixa e continuam com uma qualidade de vida ótima, então nesse caso elas não precisam fazer reposição nenhuma. Eu tenho duas imagens, a doutora trouxe umas imagens que são importantes, porque às vezes a gente precisa ver, né? Como a gente não consegue enxergar dentro da gente, é importante que a gente veja o que muda lá dentro. E por isso que a gente fica cheia de problemas. Nós temos aqui o interior de uma vagina, o colo do útero de uma pessoa que não está, né? Aqui, ó. A doutora vai explicar melhor. Aqui isso. O colo do útero e você está vendo essa parte aqui, ó. Ó, Sérgio, que é o canal vaginal. Isso é o canal vaginal. Aqui não tenho nenhum problema. Você está assim, vamos dizer assim. As mulheres jovens estão assim, exatamente. Agora, olha o que acontece com uma mulher que está na menopausa. O que são esses pontos aqui, doutora? São pontos de fragilidade da parede. Fecha aqui, Sérgio, por favor. Onde quaisquer traumas, a própria relação sexual, infecções, micro-organismos, como essa vagina já é muito desprotegida por causa da falta do hormônio, então ela consegue fazer um estrago bem grande. E que estrago, hein? E a paciente sente, né? E o problema é esse, ela vem pra você e se fala que ela tem uma sensação de ardor, de coceira, de desconforto, de secura, e tudo isso é traduzido por esse tipo de alteração. E que é involuntário, não adianta, a gente vai passar por isso, queira ou não queira, nós vamos passar por isso, temos que buscar informação. Aqui nós temos mais dois exemplos. Aqui nós temos um útero, né? Isso, da de uma mulher jovem. Exato. E aqui? É o útero da mulher na menopausa, que ele já começa a atrofiar. Ele então, ele diminui? Ele diminui de volume, ele atrofia. Porque a função básica do útero, na verdade, é a reprodução, né? E o organismo entende que nesse período ela não tem mais por que reproduzir, então ele começa a atrofiar aquele órgão. Então vai havendo uma redução importante de volume. E quando uma mulher chega então aos seus 80 anos, que tamanho estará esse útero? Menor do que uma menina. Menor. Menor do que da menina. Para você ter uma ideia, o útero da mulher jovem, aquele que você mostrou anteriormente. Esse aqui tem que tamanho? Ele tem mais ou menos entre 30 e 90 centímetros cúbicos. Me dá um exemplo, uma tamanho fruta. de uma pera. Ah, tá. Então o útero de uma mulher, até que idade da mulher ele fica do tamanho de uma pera? Até a menopausa. Até enquanto a menopausa, ele tem os hormônios. Tamanho exatamente. de uma pera. Depois ele começa a atrofiar e quando ela está bem velhinha, a gente pode comparar com o tamanho de uma ameixa. Nossa. Ele reduz significativamente. Que é a natureza, né, doutora? E isso aqui, hein?
Esse dedinho que está aqui embaixo, ó, desse útero. Então, isso daí bom. é o epitélio de dentro do útero, é o endométrio, aquilo que descama na menstruação. Ah, tá. Então, na época em que a mulher é jovem, esses branquinhos que parecem floquinhos de pipoca, são as glândulas do endométrio, então que secretam, né? Secretam o muco, que dá aquela lubrificação vaginal, inclusive, tudo. Certo. E também tem a menstruação. E este outro, depois já durante o período da menopausa. Olha só como as glândulas já estão praticamente inexistentes. Não tem mais branquinho, não tem mais aqui, doutora. nada. Não tem secreção, então não tem lubrificação, não tem menstruação, não tem nada disso. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Essa não vai- Agora, com relação à reposição hormonal, o que a gente faz? Então, na verdade, a pessoa que tem indicação, e qual que é a indicação básica hoje em dia? É o problema maior de todos, que é ondas de calor, que não resolvem com nenhum outro tipo de medicamento. Então, o que acontece? A mulher está menstruando, de repente começa a falhar as menstruações, que é o primeiro processo antes de entrar definitivamente na menopausa. Quando essas menstruações começam a falhar, podem começar a vir as ondas de calor. Inicialmente, elas começam a vir no período noturno, então elas começam a atrapalhar a qualidade do sono da paciente. Isso é complicadíssimo porque no nosso meio hoje em dia, a mulher nessa fase, ela está super ativa ainda. Então, uma profissional que não dorme, começa a ter uma queda de redução. Ela tem uma queda de produção, ela fica irritada, enfim. E aí começam todos os problemas. Então, essa paciente, num segundo momento, ela também passa a ter as ondas de calor durante o dia. Então, o período completo fica muito chato, né? Ela não tem mais uma qualidade de vida. Nesses casos, então, logicamente, ela precisa ter uma conversa muito franca com o ginecologista e falar, olha, a minha vida não está legal. Eu posso fazer reposição hormonal? Porque essa é a segunda parte. A gente não pode prescrever para todo mundo. Sim, cada um é cada um. Então, tem que ver todo o histórico dessa paciente, o que ela já teve de problemas de saúde. Então, a gente fala muito do câncer, mas, por exemplo, um problema do fígado, que não seja um câncer, pode ser impeditivo à reposição hormonal. Então, uma paciente que tem hepatite, uma hepatite crônica, cirrose ou qualquer coisa dessa, ela não pode tomar hormônio. Às vezes ela não tem o câncer, não tem caso de câncer na família, mas tem uma doença que impeça. Exatamente. Então, ela vai passar por uma avaliação minuciosa do seu histórico de saúde e tudo mais. E uma vez que o médico não encontre nenhuma contraindicação, e isso ele faz em base no histórico da paciente, no exame físico da paciente e também se apoia em exames complementares. Exames de sangue daí? Exames de sangue e principalmente mamografia, ultrassonografia, tudo que afaste que ela já possa ter um câncer. Se não acontecer nada, não encontrar nada disso, aí ele pode sugerir para ela a reposição hormonal. E essa reposição se dá de que forma? Com injeções, com esses adesivos na pele? Como então, que é? Existem várias possibilidades, né? Então, inclusive, ela pode optar se ela quer tomar hormônio ou se ela quer uma medicação fitoterápica, que são dessas mais naturais, derivadas de plantas e tudo mais, que em muitos casos também funcionam. Mas em casos mais severos, ela precisa realmente fazer a reposição com hormônios. E o hormônio a gente tem por via oral, né, os comprimidos, existem os hormônios injetáveis, existem os hormônios em gel que passa na pele, existem adesivos, existe hormônio vaginal, quer dizer, tem uma série de vias que ela também vai ver o que se adequa mais ao seu tipo de vida. E esses hormônios que são implantes? Então, os implantes, eles vêm ganhando espaço no mercado pelo seguinte, existem dois tipos de implantes principalmente. Existem os implantes de progesterona, aqueles que colocam no braço, que não resolvem a sintomatologia da mulher, mas eles funcionam basicamente para proteção do endométrio, para evitar que ela desenvolva um câncer no útero. Eles não são tão usados na menopausa, eles têm uma função um pouquinho antes da menopausa mais importante. E existem hormônios que também na forma de implantes hoje em dia, que são de testosterona ou de androgênios que repõem a parte masculina. Tá, mas aí a mulher não vai ficar com a voz grossa, vão começar a surgir pelos no rosto. Pode ter um efeito colateral, né? Então, assim, toda vez que ela começa com uma atividade ou com uma reposição nessa linha, ela tem que ser super bem controlada, acompanhada. E no primeiro sinal de que está havendo alguma virilização ou o surgimento de alguma modificação da linhagem masculina, precisa ser interrompida. Quem teve um caso de câncer na família, então, precisa cuidar com relação à reposição. Sim.